irmãos, Colossenses 2, versos 6 ao 23, o contexto dessa carta, o contexto de Colossenses aqui, é que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve essa carta estando preso, né? E uma das muitas vezes que Paulo é preso, ele foi visitado pelo seu amigo Epáfras, e ao ser visitado por ele, Epáfras, ele conta a Paulo a situação da igreja de Colossos. É uma igreja jovem, é uma igreja que vive numa realidade onde existem muitas pressões ao redor deles, pressões religiosas, pressões filosóficas, o contexto histórico local, né? Existem diversas pressões e essa igreja ela sofre de todos os lados. Então, Paulo se sente, ele sente a necessidade de encorajar aqueles irmãos a se manterem firmes às bases da fé a quais eles foram apresentados na sua conversão. Então, nesse trecho da carta, a gente vai ver as exortações a respeito dos perigos que rondam a igreja, elas vão aparecer de forma cíclica. Então, Paulo vai falar de uma vez, depois ele volta, depois ele fala novamente dos mesmos problemas, e vocês vão perceber isso ao longo do texto. Eu não vou ler todo o texto agora, nós vamos lendo ao longo da pregação. Versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Observe, irmãos, que o apóstolo aqui, ele não diz apenas recebestes a doutrina de Cristo, mas eles receberam o próprio Cristo, o próprio Jesus. Essa é a essência da nossa fé. Nós não recebemos um mero ensinamento, nós não recebemos uma mera doutrina, nós recebemos o próprio Deus em nós. Essa é a realidade da nossa conversão. E Paulo está aqui lembrando a esses irmãos em Colossos essa realidade. É isso que nos possibilita caminhar de forma progressiva na nossa fé, né, de forma destemida nesse mundo que nos odeia. Então, temos Cristo conosco, ele que foi descrito no capítulo anterior, no capítulo 1, que é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É essa pessoa, é esse Deus que vive em nós. É Ele que entrou em nossas vidas e não apenas um mero conhecimento, né, uma mera doutrina. No início do verso 7, Paulo utiliza figuras como enraizados, né, edificados, confirmados na fé, né? Isso indica que alguma coisa que ocorreu no passado na vida dessa igreja, né? Ou seja, ele está fazendo uma referência aqui à conversão deles. Vocês foram enraizados, né? As suas raízes foram colocadas, fincadas em Cristo, né? Vocês estão sendo edificados neles. Observem que Paulo afirma que a vida cristã, ela exige que esses irmãos sigam tal qual eles começaram. Se vocês foram enraizados ali em Cristo, vocês precisam permanecer em Cristo. A obra que ele começou, ele começa ali e ele continua ali. Se você tentar tirar suas raízes de Cristo para outro lugar, você não está vivendo em Cristo. Você está fazendo outra coisa. Então, eles são exortados a andar em Cristo, andar nele. Preste bastante atenção, irmão. Nós, enquanto crentes, nós não somos chamados para caminhar ao lado de Cristo. Nós somos chamados para caminhar em Cristo, caminhar nele. E lembre-se, o próprio Cristo nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um caminho. Caminho serve para caminharmos nele. Então, Cristo nos chama para caminhar nele. E o que significa isso na prática? Significa que doutrina e comportamento, que teologia e ética devem sempre andar juntos na vida de um cristão. Nós, pela graça de Deus, vivemos uma realidade de uma igreja preocupada com doutrina, preocupada com boa teologia, mas nós não estamos livres de separar a nossa compreensão teológica da nossa vida. Infelizmente, nós eventualmente podemos estar fazendo isso, ter uma boa compreensão teológica, amando a beleza da doutrina, porém vivendo uma vida que não condiz com essa doutrina. Então, Deus está dizendo aqui Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, vocês precisam caminhar em Cristo. Não é apenas conhecer a doutrina de Cristo. A sua prática tem que estar juntinho com a sua teologia. Ela não pode estar separada. Então, o apóstolo, para encorajá-los no seu crescimento,
ele lembra que por Deus eles foram radicados firmemente em Cristo e que continuarão a ser edificados nele e fortalecidos na fé. Deus continua no meio deles, operando poderosamente. Logo, à medida que vivem sob o senhorio de Cristo, eles devem crescer em ações de graça. E esse ponto é muito interessante, crescer em ações de graças. A palavra é muito clara em relação a isso. O cristão, é natural do cristão ser grato. É natural do cristão estar sempre com o coração cheio de gratidão por que Deus tem feito em sua vida. Se você não encontra motivos para expressar a gratidão a Deus, não é porque não existem motivos, mas porque talvez você tenha se distanciado da sua posição de alguém que é enraizado em Deus. Irmãos, a todo momento que você para e pensa que você foi tirado do reino das trevas e foi colocado no reino da luz, e que não importa a situação que você esteja vivendo, você é dele, você é de Cristo, então você sempre terá motivo de sobra de ser grato a Deus. Quando nós alimentamos na nossa vida, quando nós treinamos os nossos olhos a enxergar conforme Deus faz as coisas, conforme Deus apresenta as coisas na sua palavra, o tempo todo você vê bênção, irmão. O tempo todo. Em qualquer coisa. Hoje a gente vinha para cá de manhã cedo, às 5 da manhã, a Juliane me acordou falando assim, o alarme do carro está tocando. E aí eu fui lá ver, o carro estava no lado de fora, eu tive preguiça de colocar na garagem, mas isso não vem ao caso. E aí ele estava na frente da minha casa, o alarme estava tocando, eu fui lá preocupado, será que estão tentando roubar meu carro? Cheguei lá e não tinha ninguém lá. Eu peguei o carro, coloquei na garagem, às 5 da manhã, voltei para dormir. Quando viemos pela manhã, eu olho para a traseira do meu carro e descubro por que tocou o alarme. Porque alguém bateu na traseira do meu carro. Obviamente, eu poderia falar, que inferno, agora eu tenho um problema para resolver. Não que eu não tenha falado. Mas eu lembrei o seguinte, graças a Deus não foi uma tentativa de assalto. Eu moro num local, num bairro que já teve muita história de assalto, de roubo de carro. E eu descobri que aquilo não foi uma tentativa de roubo e me alegrei nisso. Eu ainda posso ter tranquilidade de ter o meu carro ali. Essa é uma preocupação que Deus tirou do meu coração. É uma manutenção que vai ter que ser feita, mas... Então, se você treina os seus olhos, irmãos, é ruim fazer autorreferência, eu não gosto de fazer isso, mas é ruim se você não treina os seus olhos para ver a bênção de Deus e o cuidado dele em nossas vidas. A gente precisa fazer isso. O verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, todo desvio tem início numa pequena alteração de percurso. Eu gosto muito de filmes de ficção científica e gosto muito de filmes de espaço, de futurísticos, assim, de naves espaciais. E eu lembro de alguns filmes que mostram exatamente situações como essa, onde uma determinada nave espacial ela tem que seguir um curso e, por algum incidente, ela tem um leve desvio de 1 grau, pequeno desvio. Só que, ao longo de quilômetros, isso desvia tanto de onde ela deveria estar, que depois de alguns anos, ou algumas horas, dias ou semanas, a distância vai estar enorme. Mas o desvio ele pode começar pequenininho, mas com o tempo ele vai distanciando cada vez mais de onde você devia estar, né? Onde aquela nave deveria estar. Assim é também com o Evangelho. Se a gente aceita pequenos desvios, se a gente aceita pequenos comprometimentos da nossa fé, isso vai desencadeando a problemas maiores na nossa fé e na nossa vida. Nós não podemos comprometer a nossa fé, nós devemos nos manter enraizados aonde nós fomos colocados desde o início por Cristo. Observe que Paulo está agora apontando para um erro que nascia ali naquela região. Esse erro foi conhecido como a heresia dos Colossenses, o gnosticismo, né, que afirmava que era necessário um conhecimento especial por parte dos crentes para ter acesso a Deus. Então, ali você tinha esse pessoal dando essa ideia de que, olha, você tem que ter uma revelação maior, algo específico e particular, que está além da revelação do Evangelho, e isso vai te tornar um crente melhor, isso vai realmente te aproximar de Deus. Além disso, eles encorajavam os colossenses a seguir os rituais judaicos, como a circuncisão, a observância das festas e a dieta judaica, né? O respeito da dieta judaica descrita lá na lei de Moisés.
Irmãos, nem sempre a luta que a gente vai lutar, digamos, doutrinariamente, vai ser uma luta com erros grotescos. Nem sempre você vai estar lutando contra coisas que são claramente, obviamente erradas. Tá? Se você tentar contextualizar, quando a gente olha aqui rituais judaicos, circuncisão, festas, dieta judaica, é comum a gente pensar assim, nossa, que erro grotesco, que óbvio. Como é que eles deram, né, abertura para esse tipo de coisa entrar? Né? Mas considera a realidade daquela época. Toda a filosofia, né, que havia naquela época, a filosofia era algo sofisticado para aquela época. Era algo que não era qualquer um que desenvolvia bem conceitos filosóficos. Então, quando alguém trazia isso para dentro da igreja, para uma igreja que nasceu no meio gentílico, né, no meio dos gentios, aquilo era, nossa, olha aí, o cara está juntando a boa filosofia com a fé que eu acabei de abraçar. Isso deve fazer muito sentido. Né? Quando eles olhavam para os rituais judaicos, se eles estavam conhecendo aquela fé em Cristo Jesus, um judeu que foi crucificado, Cristo Jesus que seguiu todos os rituais, obedeceu à lei cabalmente, porque eu não vou obedecer? Então, para aqueles cristãos ali em Colossos, não era um erro grotesco, eram coisas que talvez fossem sutis e que pareciam fazer sentido. Né? Então, observem isso, que, às vezes, a divergência que a gente pode ter, o pequeno afastamento de olhos que devem ficar fitos na palavra de Deus, esse pequeno afastamento já é suficiente para você entrar num erro muito maior. Irmãos, são as vãs sutilezas que muitas vezes derrubam crentes sinceros, crentes que a gente diz assim, crente antigo, crente velho. Às vezes ele é derrubado por vãs sutilezas. Eu digo porque, ao longo da minha caminhada cristã, e boa parte dela foi nessa igreja, eu vi crentes sinceros, obreiros fervorosos, incansáveis no serviço, cederem à sedução dos pensamentos egoístas, egocêntricos, né, do legalismo, da vaidade, né, e isso conduzia eles a trocar Cristo por buscas tolas, por ideias tolas, que não trouxe nem paz e nem um conhecimento real de quem era Cristo. Né? E alguns deles caminham hoje tristes, distantes do Evangelho, mas eram obreiros firmes aqui. Né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes, eu falo com alguns irmãos aqui, porque quando você fica muitos anos numa igreja, você vê pessoas chegarem, pessoas se envolverem, pessoas saírem, outras pessoas voltam. E, às vezes, eu falo assim, quem será o próximo? Quem será o próximo que vai estar aqui e nós vamos entender como um crente sério e talvez vai esfriar, vai abandonar, vai começar a negar a fé, porque isso acontece mesmo. Então, que nós nos monitoremos, que nós cuidemos uns dos outros, né? Que nós ajudemos os outros para não nos afastarmos do bom evangelho. O erro pode ser sutil, meus irmãos, e é necessário caminharmos com a tocha da palavra bem erguida diante dos nossos olhos, para não cairmos nas ciladas colocadas à nossa frente. Cristo Jesus, irmãos, é a nossa tocha, e é mais do que suficiente para nos proteger dos perigos das falsas doutrinas. E aí, nos versos que se seguem, Paulo trata da união entre os colossenses e Cristo, através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Observe o verso 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, Paulo aqui é como se ele dissesse, o que vocês estão procurando, Colossenses? Aonde vocês vão encontrar algo que já não foi lhe dado em Cristo Jesus? Nele habita a plenitude da própria divindade. Vocês não têm o que procurar em outro lugar, você não tem que buscar seguir rituais ou filosofias. Cristo é tudo o que você precisa. E Paulo está tentando abrir os olhos deles para isso. Verso 11 e 13. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E aqui,
D.A. Carson, né, e ao comentar esse verso, ele diz que Paulo aqui ele está afirmando: vocês foram, de uma vez por todas, circuncidados espiritualmente. E isso através da sua conversão e batismo, como uma circuncisão feita sem mãos. Não houve necessidade de tocar no seu corpo para que houvesse a circuncisão. Isso aconteceu de forma espiritual. Isso é totalmente a oposição à circuncisão na carne feita por mãos. Assim, o próprio corpo de Cristo, pelo qual o crente é santificado, não é feito por mãos. Irmãos, o que Carson está dizendo aqui é que o mesmo poder que trouxe o corpo de Jesus crucificado de volta à vida na ressurreição, esse mesmo poder é o que vivifica e capacita o corpo de Cristo a viver nele. Percebem isso? O mesmo poder que vivificou aquele corpo que jazia no sepulcro é o mesmo poder que te traz vida para você viver com Cristo e para você se manter enraizado nele. Verso 14. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Paulo mostra aqui que o que os impedia de ter acesso a Deus não era qualquer falta ritualística. Elas existiam. Lógico que eles tinham faltas, lógico que eles tinham pecados. Era uma dívida infinita, na verdade, uma incapacidade de seguir a vontade revelada de Deus. Porém, toda essa lista, todas essas faltas foram cravadas na cruz para sempre. O verso 15 diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, a palavra da cruz era uma mensagem de esperança para aqueles que viviam com medo dos poderes sobrenaturais, né, poderes maléficos, e existia isso também naquele meio. Né? Havia o politeísmo ali, eles tinham medo da intervenção dos deuses, eles tinham medo de anjos, de demônios. Então, Paulo também está falando, olha, tudo isso foi derrotado em Cristo. A cruz derrotou tudo isso. Essa imagem do verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, é aquela mesma imagem que Paulo usa quando ele fala de uma procissão, de um exército vitorioso, onde os derrotados vão sendo arrastados por correntes e expostos, né, para todos aqueles que estão ao redor. Olha, isso aqui foram derrotados pela minha mão. O nosso exército venceu esses malfeitores aqui, esse exército inimigo. É isso que Paulo está falando, é essa imagem que ele quer mostrar. Não há potestade, não há principado que possa se comparar, tentar embater com Cristo. Ele venceu todas elas. Aqui vem a segurança, irmãos, de saber que nem principados, nem potestades podem tocar nos que foram pregados juntamente com Cristo na cruz. Ninguém pode tocar em vocês. Nenhum dos demônios poderá levantar também uma lista de dívidas e esfregar no rosto de vocês. Eles podem tentar envergonhar vocês, mas essa lista de todos os seus pecados, de todos os meus pecados, ela foi cravada na cruz. E, com isso, eles foram expostos ao ridículo. Eles foram ridicularizados pela obra de Cristo na cruz. Versos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Irmãos, tudo era sombra. Toda a observância religiosa dos judeus era sombra. E olha que era uma lei baseada, era uma lei milimetricamente definida. E é uma lei que foi entregue pelas próprias mãos de Deus ao seu povo, através de Moisés. A gente olha o Velho Testamento, a gente pega ali, do momento em que Deus entrega essa lei, ao decorrer de todo o Velho Testamento, você vê quão importante era essa lei. Ela era importantíssima. Contudo, Paulo chega aqui e faz essa declaração bombástica: apenas sombras, apenas sombras. Né? Essa coisa incrível, poderosa, que foi tão importante, que levou o povo a ser castigado por não observá-las, era só sombra. Ele está fazendo essa declaração tão poderosa e radical para aquela igreja,
com o intuito não apenas de chocar aquela igreja, porque também essa não seria a intenção dele, mas principalmente de mostrar com clareza a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é maior do que tudo isso. Karl Barth, ele fala, quando se compara Cristo ao ser humano, ele fala que Deus é totalmente outro. Deus é totalmente outro. Paulo aqui, ele está mostrando que Cristo é totalmente outro. Ele é muito além do alcance do cumprimento de qualquer ritual ou qualquer ordenança. Tá? Então, não existe ordenança religiosa que se compare ao que é Cristo em nossas vidas e a purificação que o sangue dele traz sobre nós. Verso 18 e verso 19. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretextos de umidade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Perceberam, irmãos, quantas pressões essas igrejas recebiam? Né? Observa bem, são judaizantes querendo encher a igreja de ritos, são falsos mestres que tentam encher eles de experiências espirituais para mostrar que eles têm como arbitrar na vida daquelas pessoas. Era o politeísmo da região, da qual eles mesmos saíram. A filosofia como algo sofisticado e atraente para a mente deles. Né? Enfim, era uma quantidade absurda de obstáculos. Quando eu li esse texto, eu lembrei, lá em Caxias, onde eu dou aula, né, eu tenho um aluno que, sempre que acontece uma coisa ruim, ou que prestes a acontecer, ele solta a frase, pobre não tem um dia de paz. E quando eu li esse texto, eu falei, cara, eu imagino esse meu aluno, que, aliás, ele faz aniversário junto comigo hoje. Um abraço, Emanuel. É um querido aluno meu que sempre fala isso, quando a coisa está complicada, ele, pobre não tem um dia de paz. E eu fico imaginando alguém como ele, nessa igreja naquela época. Né? É muita pressão, é muita situação difícil. Né? A gente olha e fala, caramba, como é que uma igreja suporta tanta coisa? Ela suporta em Cristo. Cristo é a resposta. Observe, meus irmãos, que Paulo aqui, ele também ele nos dá um aviso, um alerta muito interessante a respeito de falsos mestres. Ele descreve um falso mestre aqui como alguém que se coloca como capaz de arbitrar sobre a vida da igreja, porém não está verdadeiramente ligado à cabeça de Cristo, à cabeça da igreja, que é Cristo. Então, irmãos, e aí você vê ele descrevendo isso aqui, ó, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Queridos, existe crescimento na igreja, existe crescimentos que não vêm de Deus, certo? E esses crescimentos podem vir com falsos profetas. E esses falsos profetas podem ser identificados de que forma? O texto fala aí, no verso 18, né? Baseado em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E como eu sei quem é um bom mestre, um mestre leal, um pastor leal? É quando ele está preso a Cristo, quando ele está arraigado nas Escrituras. Isso é um sinal. Nós devemos observar isso nos nossos pastores e líderes. Ele está arraigado, enraizado na palavra de Cristo. Ele fala aquilo que está na Bíblia, ou ele vem trazendo ideias deles, ideologias dele, pensamentos deles, filosofia deles, psicologia dele, ou não. Então, isso é importante, a gente tem que ter esse cuidado com a igreja. Lembremos sempre, irmãos, o cuidado da igreja não pertence ao pastor, o cuidado da igreja pertence à igreja. A igreja deve cuidar da igreja, a igreja deve cuidar do pastor da igreja. Né? Então, todos nós somos responsáveis por isso. Como fazemos isso? Arraigados na palavra e em Cristo. Irmãos, a submissão a Cristo, como cabeça do corpo, é a verdadeira marca que se espera encontrar naqueles que se propõem a ensinar e guiar o povo de Deus, e nada além disso. A gente abre a internet ou liga um canal de TV e nós podemos ver diversos pastores e líderes religiosos pregando. Irmãos, como às vezes é comum você observar pastores que você conhece como pessoas sérias, você percebe o porte, você percebe a forma de falar,
você percebe que o cara não se enche, enquanto você vê outros aí que se vangloriam, que são arrogantes, são vaidosos. Paulo está falando, está na cara, meu irmão. Não existe um líder, um mestre real, né, da palavra de Deus que seja arrogante e vaidoso. Isso não existe. E devemos fugir disso. E se você conhece crentes de outras igrejas que têm padecido nessas realidades, você é chamado a testemunhar sobre isso também, a conversar sobre eles, com isso sobre eles. Verso 20 ao 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, Paulo aqui ele encerra esse texto mostrando a inutilidade das práticas ritualísticas, assim como práticas de purificação e jejuns como forma de ser mais espiritual e preparados para o viver de um cristão. Nessa época era muito comum, eles traziam isso de uma compreensão equivocada do Evangelho e também de outras religiões, que eles precisavam fazer o corpo deles padecer, e ao fazer o corpo deles padecer, numa interpretação equivocada do que é o jejum, eles entendiam que eles se tornavam mais propícios a Deus. Né? E Paulo está dizendo, isso não resolve de nada, você não tem nada para oferecer a Deus que te torne mais propício, apenas Cristo é a nossa propiciação. Nenhum sacrifício, irmãos, nos torna melhores cristãos, ou mais fortes para suportar as investidas de Satanás e do nosso próprio pecado. Não existe sacrifício ou ação mística que você possa fazer que te prepare para enfrentar o pecado. O que te prepara é a palavra de Deus e amar a Cristo sobre todas as coisas. Isso te prepara para enfrentar o pecado. É trabalhar a sua mente, a sua visão, a sua cosmovisão para se adequar àquilo que Deus tem falado. Isso te prepara para vencer o pecado, para vencer os enfrentamentos que esse mundo coloca à sua frente. Nenhum sacrifício. E observa o seguinte, enquanto Jesus ele jejuou durante 40 dias no deserto, e ele jejuou, ele fez esse ritual, mas em nenhum momento ele se apoiou no ritual como uma forma de vencer as tentações a qual Satanás trazia diante dele. O que supriu Jesus? O que consolou ele? O que fortaleceu ele? Qual foi a resposta que ele dava? A palavra de Deus. Jesus, ele poderia ter eliminado o tentador da face da terra com um simples sopro da sua boca. Ele tinha poder para isso, mas ele preferiu ser fiel até a cruz e destruí-lo através da obediência da vontade do Pai. Jesus preferiu cumprir totalmente a profecia sobre ele e preferiu apontar para nós como a gente pode enfrentar a tentação. Qual é o caminho para se enfrentar a tentação? E o caminho é andar nele. O caminho é confiar na palavra dele, é se agarrar nela. Ela é poderosa para te salvar. E aqui, enquanto parte do Ministério da Música, eu digo para vocês quão importante é cantarmos músicas teologicamente relevantes, músicas com boa teologia. Por várias vezes em minha vida, quando passei por aflições, foram alguns refrões, algumas pequenas músicas, Vencedores por Cristo, Logos, Estênio Márcios, pessoas e grupos que criaram músicas teologicamente corretas e que me ajudaram, que me fortaleceram no momento de medo, de angústia, porque são músicas que lembram a palavra de Deus. Então, observem isso. Não abram espaço para a sua mente para repetições vãs de músicas, assim, sendo legal, músicas infantis, biblicamente, né? A gente precisa ser alimentado da palavra. Irmãos, para concluir, é necessário cuidarmos para que não pensemos sobre nós mesmos como imunes a filosofias e ideias que são perigosas à nossa fé. Não pense isso de você mesmo, por mais tempo que você tenha de crente, de reformado, por mais livros bons que você tenha lido, não se ache imune a ideias filosóficas e psicológicas, enfim, ideologias tolas que te afastam de Deus. Você não é imune. Se Deus tirar a graça por um segundo, você se agarra nessas coisas.
Então, nós precisamos ter uma mente humilde e a certeza que precisamos nos manter próximos à palavra do Senhor. O diabo, meus irmãos, ele continua por diferentes bocas, de diferentes modos, repetindo aquela pergunta que ele fez lá para Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele continua fazendo essa pergunta. Ele o tempo todo faz isso. Quando você está diante de uma situação onde você tem que responder como crente, o diabo ele vai chegar no seu ouvido e vai falar, mas foi isso mesmo que Deus disse? Certamente não morrerás. Ele continua fazendo isso, porque ele é o enganador, ele é o pai da mentira, e ele não quer te trazer infelicidade simplesmente, ele quer te desviar da verdade. É esse, né, a intenção do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Que a nossa forma de viver, meus irmãos, e a nossa forma de pensar esteja sendo conformada, esteja sendo moldada cada vez mais com o ensino de Cristo. Que possamos nos manter com ouvidos bem treinados para diferenciar o que é a voz do bom pastor e o que é o uivo de um lobo faminto por nossas almas. Irmãos, a humildade, ela também não é apenas uma virtude admirável, mas ela é uma prática necessária em nosso caminhar. Para que a gente possa continuar vigilante, é necessário que tenhamos uma dependência humilde de Cristo Jesus e da sua palavra. É a sua palavra e a própria pessoa de Cristo que nos livrará das vãs sutilezas que vêm tentando enredar os nossos corações. Ter plena consciência, irmãos, da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, é o primeiro passo, não apenas na nossa conversão, mas no dia a dia, no contínuo caminhar na dependência de Cristo. Você foi convencido pelo Espírito Santo que você era insuficiente, que você era incapaz, que você era fraco na sua conversão e que a palavra de Deus continue lembrando isso a você. Você continua sendo fraco e incapaz, mas Deus te dá a capacidade, Cristo te dá a capacidade de vencer o mais poderoso dos inimigos da sua alma. Irmãos, rituais e marcas em nossos corpos já não são mais necessários, porque na pessoa de Cristo pregado na cruz, a própria lei foi pregada a ela. Os nossos corpos não precisam de marcas, pois nosso Salvador já carrega as marcas do seu amor por nós, do seu pacto conosco. Ele já carrega as marcas, nós não precisamos de nenhuma. É necessário agora que creiamos que, de fato, na suficiente obra purificadora de Cristo em nossas vidas, e a partir dali, nós podemos caminhar com coragem, levantando o seu nome bem alto, em testemunho àqueles que nos olham. Da mesma forma como a serpente de bronze foi levantada no deserto para servir de testemunho, para curar pessoas, nós devemos levantar o nome de Cristo em nossas vidas bem alto para curar pessoas. Pessoas precisam ser curadas pelo nosso testemunho. Quantas vezes nós achamos que nosso momento agora, ou a nossa igreja, ou o nosso país, né, está cercado de tantos desafios e problemas que parece ser muito maior do que outros contextos de outras igrejas, de outros países. Eu lembro de muitas vezes, como alguns irmãos sabem, a minha família, a gente, quase que anualmente, nós viajamos para São José dos Campos, que é uma cidade onde temos amigos muito queridos, e lá eu sempre me perguntava, por que uma cidade que é menor que o Rio tem tantas igrejas teologicamente saudáveis? Cara, deve ser muito bom morar aqui. Até por isso, né? Porque lá, além de ter qualidade de vida, mas, além disso, você tem um monte de boas igrejas para você escolher. É muito fácil ser crente aqui. Olha que coisa mais linda. Só que a gente conversa com as pessoas, a gente conversa com os irmãos de lá, e eles contam problemas, eles contam dificuldades, eles contam opressões, eles contam derrotas. Porque não é o contexto, irmãos. O contexto ao nosso redor não muda absolutamente nada. Você pode pensar que a tua vida aqui está difícil, ou que o teu momento agora está difícil, mas é Cristo que te dá a vitória. É Cristo que te garante vencer nesse mundo tenebroso. Seja ele, aos seus olhos, um lugar terrível, seja ele um passeio no campo. É Cristo que te permite andar, por onde quer que seja, com confiança de que você terá vitória no final. Irmãos, que você e eu nos apeguemos àquele que com o seu calcanhar esmagou a cabeça de Satanás e que consertou a nossa história, aquele que é suficiente em tudo e para tudo,
que eu e você, a gente possa viver, tá? Esperando apenas nele, precisando apenas dele. Hoje de manhã eu vi um pequeno vídeo, eu encerro com essa imagem, de um pastor pregando, e ele falava sobre o ladrão na cruz, e ele falava de uma forma até bastante engraçada, que ele falava, imaginando o ladrão chegando no céu, né, e ele fala, um anjo chega, você está fazendo o quê? Eu vim, né? Mas você conhece doutrina da justificação pela fé? Nunca ouvi falar. Tá, mas você conhece a doutrina da inerrância bíblica, suficiência, né, de Cristo? Eu não. Vou chamar o supervisor só um minuto, e chama um anjo supervisor, olha, está aqui e tal, meu filho está fazendo o quê aqui? Olha, eu só sei que o homem que estava na cruz do meio, ele falou que eu podia estar aqui. Ele disse que eu posso estar aqui. Essa imagem ia me quebrar, eu sabia disso. É isso, irmãos. Cristo, Ele é suficiente. Ele é tudo que você precisa para entrar nas portas dos céus. E Ele é tudo que você precisa para caminhar em vitória aqui na terra. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por Cristo Jesus, que é tudo que nós precisamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele prepara o nosso caminho antes mesmo de nós, Senhor. Ele é o nosso caminho. Ó Deus Santo, rogamos a Tua graça para que andemos confiantemente, arraigados, enraizados, edificados em Ti, Senhor, nesse caminho, para que possamos glorificar o Teu nome, testemunhando para aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda a ter fé, nos ajuda, Senhor, a guardar os nossos corações do mal, a nos lembrar, Senhor, que a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para nos instruir em toda e qualquer situação. Ó Senhor, nos dá graça, é o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém.